E aí, galera, hoje nós vamos falar do que você precisa fazer para transformar um curso de 5 anos em 8 semanas. Mas antes, eu quero contar para você a história de como o inglês em 8 semanas chegou ao Brasil. Bem, eu fui convidado para fazer uma demonstração de cursos de leitura dinâmica e memorização na Universidade do Sagrado Coração de Bauru. Isso foi há mais de 25 anos e eu peguei um ônibus em torno da meia-noite, sentei lá atrás, no último banco, e eu levei comigo esse livro, chamado Revolucionando o Aprendizado, uma tese de doutorado da PhD em Educação, doutora Jeanette Voss. Claro que não era esse aqui é uma cópia que nós fizemos, porque o original, o livro que mudou a minha vida, ele fica em casa, guardado a 7 chaves, protegido, por quê? Esse livro está com edição esgotada no Brasil. E se você fizer uma busca na internet, você vai ver que você só vai encontrar usados e em torno de 500 a 600 reais o valor desse livro aqui. E eu guardo com um carinho especial, porque foi o livro que mudou minha vida, foi o livro que permitiu que eu falasse inglês, mas eu vou contar essa história para você. Bem, eu estava sentado lá, lendo o livro, muito entusiasmado a respeito das coisas que o livro dizia, né? Mas a hora que eu realmente meu coração quase saiu pela boca, foi quando eu cheguei na página 293 do livro, e olha só o que estava escrito. Está aqui, ó. Francês fluente em 8 semanas. E, nesse momento, eu enlouqueci. E eu comecei a fazer algumas perguntas para mim mesmo, coisas que me passavam pela cabeça, e quando eu fico assim, nesse estado excited, né, eu tenho que andar. E aí, tinha umas 6 pessoas só no ônibus todo, né, e eu fiquei andando pelo corredor do ônibus e 3 perguntas me passavam pela cabeça. A primeira, se não era bom demais para ser verdade. Claro, o livro era muito sério, um livro com cases ao redor do mundo que estavam revolucionando a educação, muito bem documentados, né? Então, é uma tese de doutorado que foi apresentada numa universidade americana, então a lógica que era muito que o livro era uma coisa séria. A segunda coisa, alguém já havia trazido esse curso para o Brasil? E lembra, eu estou falando de 1996, então não tinha internet, a pesquisa tinha que ser feita meio na unha, né? E a terceira coisa que me veio à cabeça foi como seria a minha vida se eu estivesse falando inglês daqui a 8 semanas. E aí eu fui completamente tomado por essa ideia quando eu descobri que esse curso ainda não havia chegado ao Brasil. Eu tive que dar um jeito e trazer esse curso para o Brasil. Bem, de uma maneira resumida, no dia 7 de outubro, eu estava começando o meu curso de inglês aqui no Brasil em 8 semanas, no dia 2 de dezembro, 8 semanas depois, isso em 1997, eu estava, felizmente, finalmente, falando inglês, depois de todas as minhas tentativas frustradas, já tinha passado por uma escola de inglês, 2 professores particulares, eu parecia aquele caso perdido no que dizia respeito a falar inglês. Então, foi uma vitória absolutamente fantástica, fascinante. Depois, em abril de 1998, eu fui para a Inglaterra me encontrar com o criador do método, o Dr. Colin Rose. A gente, nessa época, a gente tinha uns 200 alunos que tinham passado pelo curso aqui no Brasil, estavam falando inglês em 8 semanas, aproximadamente umas 200 pessoas, e aí quando fomos para lá, tínhamos essa segurança, então, de que o programa funcionava, né? Hoje, 25 anos depois, mais de 53 mil pessoas passaram por esse curso aqui no Brasil. Houve uma revolução, porque a partir de 2002 nós começamos a fazer a construção do projeto online, ele só ficou pronto em 2008, então foram 6 anos de teste, a internet não funcionava nessa época, até que nós conseguimos o objetivo de fazer com que o nosso aluno online tivesse um resultado melhor do que o nosso aluno presencial. Tá? Mas eu preparei algumas coisas para dizer para você de como você transformar um curso de 8 semanas, de 5 anos em 8 semanas, e basicamente você tem que tomar uma decisão, porque a Accelerated Learning, a metodologia ensina que você precisa
é parar de estudar gramática enquanto você não estiver falando inglês. A gramática acontece no hemisfério esquerdo do seu cérebro, enquanto que a conversação acontece no hemisfério direito. E uma combate a outra. Por isso que mesmo no Brasil, a gente só aprende gramática depois que já estiver falando inglês na escola, né? Falando no português, né? Mas nas escolas de inglês esse erro gravíssimo ele é cometido. Eu falo que o que tem impedido o Brasil de falar inglês é a gramática. O que tem impedido você de falar inglês, se você já estudou inglês na sua vida, é só você fazer uma retrospectiva e você vai ver que você, não importa se você fez 1, 2, 3 cursos de inglês, como foi o meu caso, todos eles você estava aprendendo gramática, gramática, gramática. E guarda essa frase, a gramática faz você pensar no inglês e não em inglês. Você fica pensando qual é o verbo que você vai usar, o que você vai... E começa a gaguejar nessa hora, porque você fica pensando no inglês e não em inglês. Por isso, a frase que eu quero compartilhar com você é: ou você mata a gramática, ou a gramática vai matar o seu inglês. Só para você ter uma ideia de como isso é sério, tem um outro curso de inglês, não tem nada a ver com a gente, usa uma outra metodologia, só que a metodologia deles veio dos Estados Unidos e eles trouxeram para o Brasil um curso que ensinava a falar inglês em 8 semanas. E aí o que eles fizeram para mudar esse curso para 5 anos, porque 5 anos são mais rentáveis, né, do que 8 semanas. Então o que eles fizeram para ganhar mais dinheiro? Eles tiraram a gramática. Lá nos Estados Unidos não tem gramática. No Brasil, eles colocaram gramática, e aí um curso que era de 8 semanas virou um curso de 5 anos. Né? E aqui, né, no livro, mostra, né, um pouquinho para baixo daquilo que eu tinha mostrado, mostra uma escola, a Beverly Hills High School, em Sydney, na Austrália, onde eles pegaram um curso de francês de 3 anos, lá era de 3 anos, e eles transformaram num curso de 8 semanas. E uma reportagem, né, nem era uma reportagem do canal 7 de televisão lá de Sydney, na Austrália, trouxe Jean-Philippe Volknox, um perito da Aliança Francesa, e ele disse: eu me surpreendi com a rapidez com que as pessoas conseguiam falar sem ler, e com a facilidade com que mantinham uma conversação com eles. E aí eles concluíram que isso ia causar uma revolução no ensino do francês na Austrália. E é isso que a gente está vendo isso acontecer no Brasil nos últimos 25 anos. Como eu disse antes, mais de 53 mil pessoas tiveram as suas vidas, as suas carreiras, os seus negócios mudados. Então, quem sabe, se você estudar o que eu vou compartilhar com você aqui com profundidade, quem sabe não chegou a sua vez de falar inglês, e quem sabe não chegou a sua vez de falar inglês em 8 semanas. Bem, o que eu vou fazer agora é compartilhar com você a tela para mostrar algumas coisas que eu tenho preparadas aqui para você. Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui. E muito bem, vamos lá. Vamos começar aquilo que eu preparei para você. A maior virtude de um método é ele produzir o resultado para o qual ele foi criado. E recomenda-se que seja cientificamente provado. E cientificamente provado quer dizer testado e aprovado. Há mais de 40 anos, nasceu na Universidade de Harvard, através do professor e PhD Dr. Howard Gardner, a teoria das inteligências múltiplas. A teoria mostra que nós não temos apenas uma inteligência, como se pensava até pouco tempo, mas cada um de nós tem 8 centros de inteligência. Na década de 90, quando o professor Gardner esteve no Brasil, ele afirmou que uma das coisas mais difíceis do mundo é encontrar um burro absoluto, ou seja, uma pessoa totalmente desprovida de inteligência. Por outro lado, também uma das coisas mais difíceis de se encontrar é um gênio, mas todas as vezes que ele encontrou, era alguém que tinha pelo menos 2 inteligências. Baseado nesse princípio, eu quero que você imagine o que pode acontecer com o método que utiliza não uma, não 2, mas todas as inteligências. E foi assim que nasceu uma das metodologias mais eficientes do mundo, testada e aprovada nos últimos 25 anos e que funciona para 99 de cada 100 alunos que a utilizam. Vamos agora navegar pelas 8 inteligências.
A inteligência linguística foi a partir dessa inteligência que nasceu a sequência perfeita para a fluência, que demonstrou cientificamente que devemos aprender a falar uma segunda língua da mesma forma que aprendemos a primeira quando éramos crianças. Aprendendo, primeiro ouvindo os nossos pais, depois a gente falou com eles, e então fomos enviados para a escola para aprender a ler e escrever. E só quando nós éramos bons nisso, ali pela quinta ou sexta série, fomos aprender gramática. Usar a sequência perfeita para a fluência é como usar a combinação correta para abrir um cofre. Inverter a sequência, ou mesmo não usá-la, pode acabar com as suas chances de falar inglês. Por outro lado, usar a sequência traz uma garantia de que você vai falar inglês, porque se funcionou para você falar português, vai funcionar para você falar inglês. A inteligência lógico-matemática, eles descobriram quantas palavras você precisa saber para viajar, a passeio, a trabalho, para estudar ou até morar nos Estados Unidos. Foi colocado um celular no bolso de um americano durante uma semana, gravando tudo o que ele dizia. E o que diziam para ele foi constatado que ele usou 2.000 palavras de vocabulário em uma semana, tirando as palavras técnicas. Duas perguntas gritam aqui. É preciso levar 5 anos para falar inglês? E quais são essas 2.000 palavras? Quanto à primeira pergunta, estamos ensinando essas 2.000 palavras em 8 semanas há 25 anos. E quanto à segunda, vale a pena você saber que poucas pessoas no Brasil sabem que precisamos de 2.000 palavras para falar inglês. Mas menos de 10 pessoas sabem quais são essas 2.000 palavras e todas elas trabalham na Universidade do Inglês. Fica comigo que eu vou te falar mais disso. Inteligência visual espacial. Responda rápido. Você prefere aprender com livros de inglês ou com filmes de Hollywood? Bem, se você é como 97% das pessoas respondeu filmes de Hollywood, são várias as razões que fazem um filme ser muito superior a um livro. Começando pelos milhões investidos para produzir um filme com um único objetivo: impressionar seu cérebro. Por isso, rimos e choramos, mesmo sabendo que aquilo não está acontecendo. Você consegue imaginar o impacto disso no seu inglês? Inteligência musical. A música vai fazer em um dia o que uma escola de inglês regular não faz em anos. Quer checar? Veja quantas músicas você sabe e aprendeu sem esforço algum. Agora imagine usar isso para o inglês. Inteligência interpessoal. Se você não tiver conversação em todas as aulas, desculpe, mas você está fazendo qualquer coisa menos um curso de inglês. E você vai falar inglês usando a cultura americana como base, através dos diálogos do dia a dia. E, claro, os filmes e as músicas que a gente já falou. Inteligência física. Você precisa se envolver fisicamente com o aprendizado. E é aqui que a metodologia tem um dos seus maiores segredos. Quando estiver falando os scripts dos filmes, faça como se fosse um ator, cante como se fosse um ator e fale como se fosse americano. É isso que vai fazer a diferença para o seu inglês explodir. Pense como se já falasse inglês. Fale como se já falasse inglês e, acima de tudo, haja como se você já falasse inglês. Inteligência emocional. Essa é a minha inteligência preferida, porque foi aqui que eu mais trabalhei para que eu falasse inglês. E ela nos ensina que você tem que ter uma pequena vitória a cada aula, para que você alcance a grande vitória que é falar inglês. E para isso construímos a Vic, uma inteligência artificial que te acompanha aula a aula durante todo o curso e armazena em um banco de dados no seu nome, que chamamos de Banco da Fluência, todas as palavras corretas que você fala em inglês. E ainda mostra o seu progresso aula a aula. E acredite, isso é inspiração pura para você avançar em direção à sua fluência. E para terminar, a inteligência naturalista. O professor Gardner não acredita em dar provas para os alunos. Ele diz que na vida real nós não somos pagos por tirar 10 nas provas, mas por projetos que realizamos. Por isso, você não deve fazer provas, mas provar que está falando inglês através dos projetos que você entrega para os seus professores ao final do programa. E tenho que dizer, esse curso vai deixar você absolutamente entusiasmado. Porque se usando uma inteligência nós nos saímos bem, com duas somos gênios, usando as 8 inteligências, só poderia haver mesmo uma explosão de resultados. Essa metodologia
era tão eficaz que pessoas vinham do Brasil todo e ficavam durante 8 semanas aqui em São Paulo como se estivessem fazendo uma imersão para cumprirem os seus propósitos de falar inglês. Mas em 2002, quando a internet estava só engatinhando, tomamos uma decisão. Temos que ir aonde o aluno está e não eles virem até nós. Levamos 6 anos para que os alunos online tivessem um resultado superior aos alunos presenciais. Em 2008, os resultados dos alunos online foram superiores por uma simples razão. Eles faltavam menos ao curso e terminavam sem estresse e no prazo. E tomamos a nossa segunda decisão. Só teremos alunos online. E foi assim que nasceu o simulador de imersão online, uma tecnologia que acomoda tudo que as 8 inteligências exigem. Lá estão os filmes de Hollywood, software de conversação, as legendas associativas, os ditados interativos, o estúdio de gravação, a inteligência artificial, a Vic, e o banco da fluência, e claro, as 2.000 palavras. Lá ficam registradas e armazenadas todas as suas atividades, as suas avaliações de desempenho baseadas no crescimento do seu vocabulário, até que atinja as 2.000 palavras. O objetivo do simulador é providenciar uma experiência de imersão, fazendo com que o seu cérebro se sinta próximo de viver nos Estados Unidos. Sei que agora a sua pergunta deve ser, mas quanto vai custar o programa que ensina a falar inglês mais rápido no Brasil? E de maneira 100% garantida, com uma metodologia nascida na Universidade de Harvard e com a tecnologia mais avançada do Brasil. Antes de dizer quanto custa, deixa eu te mostrar alguns bônus que nós preparamos para você. E eu estou dizendo que esses bônus eles são importantes, eles são especiais, porque eles não faziam parte dos cursos que os alunos fizeram até 2008. Eles não tinham direito a nada do que eu vou mostrar aqui para você. E nós colocamos esses bônus e não acrescentamos nenhum real a o valor final do curso. E você vai entender aquilo que nós preparamos para você. Bônus 1, você vai ter acesso ao exclusivo software de conversação, uma avançada tecnologia desenvolvida pelos maiores especialistas do país para que você possa falar inglês na hora que você quiser, disponível para você 24 horas por dia, 7 dias por semana. Essa é a tecnologia que vai permitir que você fale inglês em todas as aulas, porque você já deve ter percebido que só tem um jeito de você falar inglês, que é falando. Se você tivesse que pagar para utilizar essa tecnologia, você não deveria pagar menos de R$ 4.000, mas o aluno do inglês de 8 semanas não vai pagar nada mais por ela. Bônus 2, você vai ter acesso ao exclusivo ditado interativo, uma moderna tecnologia que escolhe palavras aleatoriamente para que você escreva em inglês e demonstra as palavras que você escreve errado para que você possa corrigir imediatamente. Se você fosse pagar para utilizar essa ferramenta, deveria pagar uns R$ 2.000, mas para você que decidiu falar inglês em 8 semanas, é completamente free. Bônus 3, você vai ter acesso ao exclusivo estúdio de gravação, uma moderna e avançada tecnologia que vai colocar você frente a frente, virtualmente com os atores de Hollywood. Você vai se entusiasmar quando a sua voz aparecer na cena do filme, contracenando com seu ator preferido. Quanto sairia para você ter esse programa se tivesse que pagar? Sem dúvida, uns R$ 5.000, mas vai ser completamente free para você. E o bônus 4, para finalizar com chave de ouro, você vai ter acesso à exclusiva inteligência artificial que nós chamamos de Vic, a mais moderna tecnologia já desenvolvida por uma escola de inglês. A Vic tem como objetivo principal reconhecer as palavras corretas que você pronuncia em inglês e armazenar cada uma delas em um banco de dados em seu nome. O seu objetivo é ter 2.000 palavras armazenadas com a Vic. Essa tecnologia sozinha deveria custar uns R$ 6.000, mas como todos os outros bônus que preparei para você, vai ser completamente free. E antes de finalmente passar para os valores do programa, temos uma boa notícia. Parece que o Brasil todo resolveu falar inglês e quer falar rápido, quer falar em 8 semanas. E essa é uma boa notícia. Mas, por isso, nós estamos com uma fila de espera de, em média, 5 alunos por vaga. Por isso, as minhas recomendações para você são: seja rápido na sua decisão de falar inglês. Veja o programa que melhor se encaixa na sua agenda e orçamento. Preencha quanto antes a pesquisa de perfil pedagógico. Então, vamos lá. As opções são: inglês em 8 semanas, com aulas de segunda a sexta. A duração de cada aula é de aproximadamente 2 horas.
esse é o nosso programa mais famoso. E para eles nós não temos bolsa de estudo. Por isso o valor é de R$ 8.000 à vista ou parcelado em até 12 vezes no cartão. Já o Inglês em 10 semanas tem aulas de segunda a quinta, com a duração igualzinho ao curso de 8 semanas. Então, preste atenção ao seguinte detalhe. Os dois cursos são rigorosamente iguais em número de aulas, carga horária e resultados ao final do curso. E consideramos esse o melhor custo-benefício da Universidade do Inglês, porque esse programa tem apenas 2 semanas a mais e mais 50% de bolsa, ficando assim à vista R$ 4.000 ou em 12 parcelas de R$ 400. E ainda temos o Inglês em 6 meses, que tem aulas 2 vezes por semana, com duração de, claro, 2 horas cada aula, e o número de aulas, o resultado, tudo é igualzinho aos 2 cursos anteriores, com uma única diferença, que para esse programa nós oferecemos uma bolsa de 62%, ficando à vista R$ 3.000 ou em até 12 parcelas de R$ 300 no cartão de crédito. E esse é o programa ideal para quem tem uma agenda apertada, como um médico, ou um orçamento apertado, como um estudante. E agora eu vou te mostrar porque, além do seu resultado 100% garantido, seu risco é zero. Porque você tem uma garantia tripla, além de uma super garantia. A primeira é a garantia incondicional. Significa que você tem 30 dias para experimentar o programa. E se não se apaixonar por tudo que você vai experimentar, pode pedir seu dinheiro de volta, sem letras miúdas e sem contratos que te prendem. A segunda é a garantia de aprendizado. Significa que se você chegar ao final do programa e não estiver satisfeito, pode fazer o curso novamente sem pagar nada. De fato, pode fazer o programa quantas vezes quiser, sem pagar nada mais por isso. O compromisso com o seu resultado é verdadeiro. A terceira garantia é vitalícia. Significa que se em algum momento, nos anos à frente, ou meses à frente, você sentir que seu inglês enferrujou por falta de uso ou qualquer outra razão, como atualizar o seu inglês antes de uma viagem ao exterior, você pode refazer o curso quantas vezes achar necessário, sem pagar nada por isso. E a super garantia significa que se você chegar ao final do programa e não tiver aprendido 2.000 palavras de vocabulário, segundo a inteligência artificial, você faz o curso mais uma vez. E se ainda assim não alcançar o resultado proposto, você recebe o seu dinheiro de volta. Resumindo, você vai falar inglês em 8 semanas, 10 semanas ou 6 meses, com a metodologia genial criada a partir da Universidade de Harvard, com um simulador de imersão online. Recebendo como bônus software de conversação, ditado interativo, estúdio de gravação, VIC, a nossa inteligência artificial, sem nenhum custo por isso, com os seguintes valores: inglês em 8 semanas, sem bolsa, R$ 8.000 ou 12 parcelas de R$ 800. Inglês em 10 semanas, com bolsa de 50%, R$ 4.000 ou 12 parcelas de R$ 400. Inglês em 6 meses, com bolsa de 62%, R$ 3.000 ou 12 parcelas de R$ 300. Ok? Com garantia tripla, a incondicional, a de aprendizado e a garantia vitalícia. E, claro, com a super garantia que ou você fala inglês ou seu dinheiro de volta. Bem, é isso que eu queria compartilhar com você, é isso que eu tinha aqui preparado para você, e eu espero que você tome a sua decisão de falar inglês agora e que você preencha a sua pesquisa de perfil pedagógico agora mesmo para garantir o seu lugar para falar inglês. Quando você preencher essa pesquisa o mais rápido possível, uma das nossas consultoras pedagógicas vai entrar em contato com você para ajudar você a sua decisão de falar inglês. E como eu gosto de terminar dizendo, the best is yet to come. O melhor ainda está por vir. See you soon. Nos vemos em breve. And God bless you. Deus abençoe você.